Vamos lá, vamos fazer uma revisão do que a gente trabalhou até aqui, né? Que volta e meia é bom voltar a esses conceitos, porque como a gente tem falado, né? Isso gera alguns incômodos, né? Só para você ver que assim, a maneira como a gente vai trabalhar o texto, realmente a gente tem que ter muita certeza, né? Daquilo que a gente está falando, até para poder passar as ideias, né? Lá na minha igreja, atualmente, a gente está estudando alguns livros do Antigo Testamento, e aí, essa semana, eu estava conversando com os professores da EBD sobre o livro de Isaías, que aí eu dou aula para os professores de EBD, passo o material e depois eles passam para os alunos, né? E aí eu estava falando da diferença entre o Messias de Isaías e o Messias de Mateus, né, dos evangelhos. Mas foi uma confusão. Ué, Jesus não é o Messias? Ué, Isaías não fala de Jesus? E eu fui explicando para eles, né, que a perspectiva de Isaías era uma, dos evangelhos é outra, mas que depende da maneira como você lê, que você tem abordagens que são diferentes. Mas assim, acaba que cada um fica com a sua própria opção, né? Só que uma coisa que eu deixei claro para eles é que, dependendo da maneira como eu vou ler o texto, fica mais claro, né? Amplia o nosso entendimento de alguns contextos bíblicos. E aí eu expliquei para eles qual era a visão do Messias no Antigo Testamento, né? Político, era alguém que vinha restaurar a questão econômica, social. E Ricardo, Jesus, sim, não, pode concluir, concluir. tá. E E Jesus, Jesus, quando é apresentado nos evangelhos, o reino dele não é desse mundo. A perspectiva não é econômica, é mais uma questão espiritual. Jesus não fala em domínio, Jesus fala em comunidade, né? Jesus fala para perdoar os inimigos. E aí eu falei com eles, ó, imagina um soldado romano entrando na tua casa, pegando os seus bens, né? Um império cobrando imposto, maltratando, né? Suas filhas, maltratando os homens. E Jesus vira e fala: perdoa, né? Dê a outra face. Então, esse tipo de discurso, em cima desse sistema opressor, era extremamente complicado, porque o Messias do Antigo Testamento ele vinha libertar disso, né? Ele vinha trazer libertação da opressão externa. Por isso que o judeu não aceita Jesus como Messias. Até hoje eles ainda estão esperando esse libertador. Aí alguém falou assim: ah, mas Jesus está prometido lá no Antigo Testamento. Aí eu, não, tudo bem, você pode acreditar assim, ninguém vai para o inferno por acreditar nisso. Só estou mostrando aqui uma outra maneira de pensar. Aí eu perguntei para a pessoa, mas tudo bem, se você acha que é o Messias, e a pessoa disse, ah, mas está claro que é Jesus. Se tivesse claro, você acha que o judeu não ia olhar para Jesus e ia dizer, esse é o Messias? A pessoa respondeu, ia. Então, por que eles não aceitam isso? Aí a pessoa gaguejou para lá, gaguejou para cá, não soube explicar. Eu deixei o assunto correr, porque a ideia não é debater, né? Mas eu só mostrei para eles perspectivas diferentes. Então, é importante para a gente, ainda que você escolha uma perspectiva, você saber outras perspectivas, porque a gente vai estar ensinando as pessoas. Quem está fazendo educação religiosa, você vai ensinar as pessoas a ensinar, né? Quem está fazendo teologia, você vai pregar, você vai ensinar. Então a gente precisa, mesmo tendo a nossa opção, conhecer as outras, para que as pessoas que nos ouvem, elas possam ter argumentos, certo?
Independente disso, Tá. se a pessoa concorda ou não. Né? Fala aí. É, queria te perguntar, então, Ricardo, não tô aparecendo aí, não, que eu tô dirigindo, porque Eu percebi, tá, irmão. Se bater, a é culpa é normal. sua. Não, é culpa tua, deixa eu te falar. Já mandando aí. Então, você falou dos evangelhos, beleza. Eu entendi a perspectiva do Messias no Antigo Testamento era uma, beleza. Mas Mateus não tem essa característica de apontar, inclusive para toda a genealogia, toda aquela questão vinda do Antigo para apontar que Jesus realmente era o Messias prometido. Mateus não dá essa visão, não dá esse entendimento, a gente lendo o Evangelho. É uma dúvida, eu estou aqui agora Não, realmente, claro. eu não estou te Então, questionando, não. Estou, quem né, diz tocando ideia contigo. que Jesus é o Messias é o Evangelho de Mateus, é o Isso, Evangelho de Lucas. sim. Isaías, Mas por exemplo, não dá para você ler Isaías e falar, ó, Isaías está falando de Jesus. sim, Isaías está falando do Messias. você está falando que não dá para a gente casar as profecias com os evangelhos. É isso que você É está muito mencionando. difícil. Tá, Por causa da beleza. perspectiva Aqui, social e política econômica, né? legal, isso eu entendi. É porque eu tô estudando, inclusive eu mandei para você no privado que eu estou usando até alguns materiais que a gente utiliza em aula com a garotada. Eu sou líder de jovem, né? Então eu estou estudando os Sim. evangelhos, estou tentando ser o mais como é que eu posso dizer, mais honesto possível, né? É. Com o que eu tenho aprendido. Lógico que na perspectiva fundamentalista, totalmente dogmática, mentira, capitalista não, brincadeira. Não, brincadeira. Capitalista Eu estou falando neoliberal, porque, demoníaca. glórias. Então, assim, cara, estou falando brincando agora, lógico, mas eu entendi o que você quis dizer. É porque essa ligação de trazer lá que 700 anos atrás, que a gente ouve isso há muito tempo, que houve uma profecia em que Isaías apontava para o nascimento de Jesus, então é isso que você está falando. Dá para a gente fazer Isso, essa exatamente. correlação. Beleza, mas que Mateus traz claramente que Jesus é o Messias É isso prometido. aí. Mateus Beleza, fala que Jesus é o Messias. Ponto. legal. Isso aí dá Beleza. para dizer tranquilamente. Se eu quisesse pregar sobre a messianidade de Jesus, eu usaria o Evangelho de Mateus e não o livro Certo. de Isaías. Entendeu? Ó, Fica um mais. exemplo que eu usei lá na igreja. Até hoje, conversando com um colega, eu também usei. Imagina que a igreja está num processo de escolha de pastor. Aí alguém faz uma oração e nessa oração a pessoa diz assim: ó, Deus enviará um pastor para essa igreja. Aí, 3 meses depois de iniciado o processo, vai um pastor para aquela igreja. Vai o pastor Josenildo, né, lá para essa igreja. Quando a pessoa orou 3 meses lá atrás que Deus iria enviar um pastor, ela falou o nome Josenildo? Não. Ela sabia que ia ser o Josenildo? Não. Ela falou como seria o pastor? Não. Mas ela falou que viria um pastor. E aí veio o Josenildo. Então, dá para dizer que a oração que essa pessoa fez lá atrás estava falando do Josenildo? Do Josenildo, não, mas estava falando de um pastor. É uma relação que dá para fazer com o que a pessoa chama de profecia do Antigo Testamento em relação ao Messias. Porque lembrando, Uhum. né, gente, profecia não é adivinhação do futuro. Profecia é a proclamação dos desígnios de Deus, denúncia do erro e apelo à justiça social. Então, quando Jesus fala, ó, eu vou mandar o Salvador, quando Deus fala, né? Eu vou mandar um Salvador. Eu vou mandar alguém que guie Israel. Beleza, mandou. Agora, o Novo Testamento é que vai dizer: essa pessoa é Jesus. E a salvação que ele veio trazer é da alma, não é da política, não é do corpo, né? Mas é algo espiritual, porque o reino dele não é deste mundo. Então, aí, os evangelhos vão reler o Antigo Testamento e vão dizer: olha, tudo que vocês pensavam que ia ser um líder, né, um revolucionário, vocês pensaram errado. Porque, na verdade, Jesus é esse Messias.
E aí dá para você fazer, poxa, Ricardo, eu não concordo, eu acho que Isaías está falando de Jesus Cristo. Beleza, não há problema nisso. Isso é uma abordagem. Por que eu estou falando isso hoje, né? Que a gente está fazendo essa revisão aí dessas três abordagens principais. Porque, dependendo do assunto, gente, a abordagem da pessoa não vai levar ninguém para o inferno, não é pecado, não é nenhuma heresia. Então, se a pessoa acredita que o Messias é Jesus, lá em Isaías, ou não, tanto faz. Agora, cada abordagem vai ter as suas facilidades e as suas dificuldades. Como explicar em Isaías, quando ele se refere ao Messias em relação ao povo de Israel? Porque há uma teoria que vai dizer que Israel foi escolhido por Deus para proclamar o evangelho de Deus. Então, o povo de Israel seria esse salvador do mundo, né? Que ele seria o grande anunciador das vontades divinas. Então, como dizer isso, né? Que é Jesus, se está no coletivo, né? Se está na primeira pessoa do plural. Então, essa abordagem vai ter suas dificuldades. E tantas outras, qualquer outra abordagem também vai ter aí os seus problemas. Mas a gente precisa entender que todo texto bíblico do Novo, né, é o nosso caso aqui, mas também do Antigo, ele vai ter maneiras de se ler a Bíblia. Dependendo da forma como você leia, mesmo que você faça um trabalho exegético adequado, isso vai trazer determinadas dificuldades. Por isso que eu gosto sempre de focar quando trabalho hermenêutica, exegese, qualquer uma dessas matérias, que o nosso trabalho é trabalhar, é buscar a mensagem do texto, não tentar provar fatos e eventos. Porque fatos e Ricardo, eventos é tudo muito superficial, né? Fala, Nancy. eu tenho muita dificuldade, porque todo o nosso material na igreja, ele é voltado, no caso, né, para pra uma leitura fundamentalista, né? Isso, é. Então, assim, eu não consigo fazer essa leitura, essa separação. Por exemplo, hoje eu estava estudando a lição da escola bíblica, né, sobre a promessa do Espírito Santo. Ah, Aí é João 14, né, 6. Jesus fala que ele é o caminho, aí o autor da revista fala que, ao fazer essa declaração, lembra o texto do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, de Isaías, eita. de Salmo. É. Entende? Aí você é sempre levado para essa leitura. Sim. Então, assim, é muito complicado. A gente. Então, mas olha só, você consegue se identificar hoje. Você tem uma tendência mais conservadora ou mais crítica? O que você acha que você é? Hoje. Por exemplo, eu acho que eu sou crítica, mas assim, eu tenho o fundamentalismo enraizado dentro de mim, entendeu? Entendi. Então, É, olha só, qual é Eu, a tarefa, por então? exemplo, eu pesquiso, eu gosto de saber, né, tudo, mas assim, quando você vai fazer essa leitura acompanhando, você não consegue, eu não consigo me desvincular dessa leitura, apesar de eu fazer as minhas pesquisas e tal, eu não Então, consigo. mas olha só, o fato de fazer pesquisa não quer dizer que você tenha a versão, uma perspectiva mais crítica. A gente até teve uma aula que eu mostrei que Sim, até na perspectiva mais tradicional é feito sim, tradução, pesquisa, exegese, as perguntas são as mesmas, só que o que vai diferenciar é a resposta. O que eu sim, digo, se você tem a tendência mais crítica ou mais conservadora, seria o seguinte: você, por exemplo, acredita na existência do diabo? sim, Você acredita que Adão e Eva existiu? sim, Então você tem uma tendência mais conservadora. Não estou dizendo que está certo e errado, não. sim, A partir dessa perspectiva, o que você vai fazer? Você vai continuar estudando, você vai continuar pesquisando, e, por exemplo, quando o autor da revista faz esse apontamento, e você fala assim, poxa, mas eu não concordo que o Espírito Santo estava lá em Deuteronômio. E aí você vai pesquisar isso. Você vai lá no comentário de Deuteronômio, você vai no comentário na internet, você vai pegar um autor, e aí o que você pode fazer para a sua classe? Que é o que eu geralmente faço dando aula na IBD.
Na igreja, a gente estava usando essa revista aqui, ó. É, acho que não dá para ver porque está fosco. Calma aí. É, agora não dá para. O Evangelho de João, né? Essa Não, aqui? não, não, é uma outra revista. É sobre o Antigo Testamento. Aqui, a gente É, está usando essa. Ó. não, não, a gente estava usando outra. Depois eu vou mostrar lá. Essa revista que eu estava usando é a revista tradicional. Tem perspectiva dogmática e tal. Só que para o professor da IBD, que eu dou aula para eles, o que eu fazia? Eu preparava um outro material e dizia: ó, você tem essa e essa perspectiva, você tem essa e essa ideia. Então eu ia e apresentava, tem o material da revista e tem outro material. Aí eu dando aula para a classe de EBD, para os alunos, eu sempre falo: ó, esse evento, esse texto pode ser entendido dessa maneira, dessa maneira. A maioria vai ficar com a perspectiva tradicional, isso não é errado. Mas Ricardo Luiz de Freitas, acho legal apresentar as outras ideias. Porque tem sempre um ou dois que fala assim: poxa, eu tinha dúvida nisso aqui, eu ficava meio com o pé atrás, você apresentou essa ideia aí, legal. Então, aquela pessoa já está com a outra perspectiva. Eu Agora, tive uma aluna que falou isso para mim. Eu tinha uma dúvida sobre isso, você dando a aula me esclareceu. então, se você tem uma perspectiva mais conservadora, não é problema nenhum, né? Sim, Agora, sei. você pode, além do material da revista, produzir um material seu, fruto da sua pesquisa, que de repente pode discordar de uma outra coisa aí que o texto, a revista possa apresentar, mas você vai estar apresentando aí a sua perspectiva. O que a gente não pode fazer é, assim, de alguma maneira, como é que eu vou dizer, é confundir as pessoas. Porque se você não domina determinado assunto, aí você, eu vou falar disso aqui. Mas se você não domina, não fala. Fala daquilo que você domina. Ó, eu tenho a Sim. perspectiva tradicional, eu gosto da literatura dogmática. Então leia, estude, vai ler os pais da igreja, vai ler os autores da reforma, vai ler os documentos da doutrina, e isso vai te dar base, isso vai te fortalecer para você apresentar o seu material. Olha, não, eu tenho uma perspectiva mais crítica, eu gosto dos autores do século XIX, eu estou mais ligado à perspectiva da teologia liberal, eu gosto tal dessa perspectiva. Então, beleza, estuda, leia, né? Produza o seu material, produza textos, né? Compartilha os textos. Agora, tudo isso tem que ser feito de maneira que possa ajudar quem está nos ouvindo. Nunca confundir, né? É, Sim. isso acho que é o Mário Sérgio Cortella, eu ouvi ele falando uma vez, que ele falou que quando a gente ensina, a gente tem que encantar as pessoas, né? O ensino, Sim. ele não é para oprimir, para alienar, né? Para nada disso, ele tem que encantar. Então, de alguma forma, mesmo que a gente apresente aquilo que todo mundo já sabe, tem sempre algo que você pode melhorar, né? E isso é estudo e é pesquisa. Agora, é Isso. fundamental que a gente saiba quem a gente é, né? Sim, não, então, é porque sempre nas aulas há esse embate, né, de pensamento, de interpretação, e aí a gente fica meio que. Eu não consigo ser desconstruída disso, entende? Não, mas não é problema nenhum. Assim, Não, sim, eu é, sei que não é problema. Só que, assim, toda a nossa literatura, mesmo quando a gente compra, agora que eu já estou começando a comprar meu material, eles acabam realmente indo para essa visão, né? Uma visão. assim, nas igrejas que eu pastoreei, geralmente eu faço a revista da EBD, eu faço o material, porque é muito difícil você ter um material que tenha. Por exemplo, essa revista a gente usou lá na igreja, só que acabou. Então eu estou produzindo material agora. Aí eu compartilho pelo WhatsApp, mando o material, e aí o pessoal lê, a gente vai e faz. A nossa igreja é uma igreja muito é, fechada nessa questão, entendeu? A Tradicional. a É, literatura dela
Não dá para você entrar num embate Não, desse, mesmo que você esse é não o tipo de coisa concorde. que você não tem que mudar a igreja, assim, não dá para, Não, vamos mudar e tal. Mas, assim, de alguma forma, você pode acrescentar algo, né? Você pode é, trazer outras perspectivas, outros materiais, você pode ajudar nisso, né? Porque, assim, é difícil. é difícil. A maioria das igrejas que eu fui pastor, igrejas pequenas, não eram grandes igrejas, material da IBD geralmente gerava problema. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com esse material, né, tradicional, material da convenção. Teve uma igreja que eu pastorei que assim que eu cheguei, eles estavam usando a revista da convenção, um monte de papagaiada, um monte de coisa. Eu falei, gente, isso aqui não dá para usar. Aí eu li uma lição com ele e falei, ó, isso tá errado, tá errado, tá errado, tá traduzido errado, tá não sei o que, não sei o que lá. Eles, pô, Ricardo, você acabou com um ano de estudo. Eu falei, ó, em 2 meses eu resolvo isso com vocês. Aí montei o material, a gente usou, trabalhou. Mas assim, as pessoas querem a revista, né? Quer ter a leitura diária. Sim, Então, aí o que eu passei a fazer, né, em algumas dessas igrejas? Usava a revista, e depois eu acrescentava um outro material, né? Uma outra coisa. Mas também, quando não dava, deixava para lá, porque não é nada que. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Não dá, é para ensinar heresia, né? É aceitar sim, heresias. Mas de sim. resto, vai levando, vai trabalhando. Pô, ó, tem um pessoal aí que pensa diferente, que quer algo a mais. Monta uma classe específica, monta um curso específico de 3 meses, monta um cursinho de interpretação bíblica com esse pessoal que quer algo diferente, quer outra perspectiva. Então, tem maneiras de trabalhar isso, né? E ajudando cada um, respeitando o nível de cada um, respeitando a visão de cada um. É sempre possível. Mas, voltando, o principal é você saber quem você é, né? Porque, Sim, assim, se eu sei quem eu sou, eu vou saber o que ler, o que pesquisar, né? O que falar. Isso ajuda bastante, né? entendi. Não, Beleza? tudo bem, valeu, obrigada. É Ah, porque a gente sempre entra nessa questão, né, não, é natural. da interpretação, do que você pensa, de como vai ser. Ricardo não é crente, não, gente. Vocês não viram ainda, não? Olha o outro Pois aí. é, menina, eu tô aqui quase ficando perdida. Não, se não liga Não, para mim, mas, não, Lúcio. ó, Eu fui na mas, igreja ó, dele o e as inimigo pessoas veio ficaram para matar, encantadas com a heresia. roubar e destruir. Saiu todo mundo Então da não dá igreja. ideia, não. Ô, Manel, faz depois aí uma abordagem aí com a Nancy, que o Ricardo tá acabando com a Não, coitada. ô Nancy, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Nancy. Para Ele, com isso. ele disse que não é, não. Ele falou, eu ouvi, ele deu essa aula que não é esse inimigo aí. Ele não acredita no diabo. Ele não O acredita no diabo não diabo. existe, não, rapaz. Isso é construção Ah, viu? coletiva. Caracas, juro que você não acredita no Então, diabo, Aí, cara. Não, meu irmão. sabe quem é o diabo? Depende As do período. pessoas, meu irmão. Ô, tem muita gente ruim, mano. Demônio é o outro. Tem um livro que eu te demônio é o outro. Aí, o Ricardo derrubou um montão lá na igreja no encontro teológico. Isso Um monte mesmo. de demoniado. Fui só botando a Um mão. monte de endemoniado. Não, e pior que eu queria que mais endemoniados tivessem, mas acabou que eles não foram, porque não Tem conseguiram muita entrar de luz, tanta irmão. A luz que treva não entra. não entra, não entra. Ai, ai. Vamos lá. Eu não sou endemoniada, não, mas eu queria ter ido nesse culto. Mas eu tive. Acho que foi dia 2, não foi? Não, irmã, melhor a irmã 10, não ter 10, ido, né? não, Foi irmã. 10. Foi Porque 10. a irmã já aceitou Jesus, aí foi pra lá se desviar, não dá certo, não. Acho que foi dia Melhor 10. não ter. Eu tinha um Foi isso aí. compromisso nesse dia, não deu para eu ir. Não, beleza. Vamos lá. Deixa eu ler aqui um resumozinho. O texto está aí com vocês, né? Não é nenhuma novidade. Mas só para a gente sistematizar aí o conteúdo, né? Então, anacronismo, para lembrar, ocorre quando projetamos conceitos, ideias ou eventos de uma época posterior para uma época anterior. Na interpretação bíblica, isso pode levar a uma compreensão distorcida dos textos. Por exemplo, se aplicamos conceitos científicos modernos a eventos descritos no livro de Gênesis, como a criação do mundo, estaremos cometendo um anacronismo. É importante considerar o contexto histórico e cultural em que os textos foram escritos
para evitar erros. Em relação ao Novo Testamento, o livro de Apocalipse, né? Dizer que o livro de Apocalipse está falando do fim do mundo. Dizer que a besta do Apocalipse era o Trump, né? Que era o presidente lá dos Estados Unidos, ou que era o Papa, né? Então, isso é uma distorção de sentido do texto. Então, é algo que é comum, né? Mas a gente precisa ter cuidados aí. Diacronia, né? Refere-se à análise histórica e evolutiva dos textos bíblicos ao longo do tempo. Nos permite compreender como certas ideias e conceitos se desenvolveram ao longo das diferentes épocas em que os livros da Bíblia foram escritos. Por exemplo, ao estudarmos a evolução do conceito de Messias, que a gente está falando, né? No Antigo Testamento até a sua realização em Jesus Cristo no Novo Testamento. Estamos aplicando a abordagem diacrônica. Essa análise nos ajuda a entender a progressão das revelações divinas ao longo da história. Então, como eu falei, Isaías está falando de Jesus? Não, está falando do Messias. Mateus está falando que Jesus é o Messias? Está. Então, esse nível de compreensão é diacrônico. Ele foi lá atrás e veio até aqui na frente, procurando entender os significados desse tempo. Se eu for antes de Isaías, lá em Salmo 2, quando ele fala assim, maldito aquele que atenta contra o ungido do Senhor. Ele ali está falando de quem? Está falando do rei. Não está falando do pastor. Numa leitura anacrônica, muito pastor pilantra aí usa Salmo 2 para falar que você não pode falar mal de pastor. Ah, o pastor roubou. Você não pode julgar, porque ele é ungido do Senhor. Ah, o pastor adulterou. Você não pode julgar, porque ele é ungido do Senhor. Isso além da pilantragem, é uma leitura anacrônica. Por quê? Quem era ungido na época lá do Salmo? Era o rei e o sacerdote. Então, ele está falando da figura do rei, que Messias significa o quê? O ungido. Então, Salmo 2 está falando do rei, Isaías está falando de um Messias que viria libertar Israel, e Mateus está falando de Jesus. Então, há uma evolução nesses conceitos. A leitura diacrônica vai fazer esse tipo de interpretação, certo? E a sincrônica, né? Vamos baixar aqui, ó. A sincrônica refere-se à análise dos textos em um determinado momento histórico, sem levar em consideração a evolução diacrônica. Essa abordagem nos permite compreender o significado dos textos em seu contexto imediato, sem considerar necessariamente a sua relação com outros textos ou eventos históricos. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Podemos analisar suas palavras e ensinamentos em seu contexto específico, sem considerar necessariamente sua relação com outras passagens bíblicas ou eventos. A melhor maneira de entender a leitura sincrônica, que a leitura é feita a partir do leitor. Então, ele vai deslocar ali um determinado momento, o momento histórico dele, e vai ler a partir do que ele entende, do que ele acha. Então, uma pessoa que leia Isaías hoje vai dizer assim, esse aqui é Jesus, ponto, acabou. Não tem discussão. Aí ele leu só uma parte de Isaías. E Isaías teve 3 autores, não foi um só. E cada perícope de Isaías que trata da questão do Messias trata de uma maneira diferente. Não importa. É o Messias, ponto final. O Apocalipse. O Apocalipse fala de hoje, de doença da Covid. Tá aí, ó. O 7º selo, o 5º selo, o 4º selo, sei lá. E aí a pessoa vai dizer por quê? Porque vai ler a partir da perspectiva dela. Então, a leitura sincrônica, uma melhor maneira de entender é essa. As leituras anacrônicas e sincrônicas, elas são as mais comuns, né, dentro aí da perspectiva da igreja. Lembrando, não é errado, só que elas vão trazer determinadas limitações, obviamente, na forma como trabalhamos o texto. E aí a gente precisa, de alguma maneira, lidar com isso, certo? Tá acabando o nosso tempo aí? Vamos sair e entrar no mesmo link para poder terminar aí o texto aí. Mesmo link aí. Ok.